Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter você comigo é muito especial, porque estamos a escutar a voz de Deus que fala conosco. E estamos fazendo um estudo bíblico juntos. Isso é maravilhoso, é uma bênção. A Canção Nova é uma bênção. E esse programa, né, A Bíblia no Meu Dia a Dia, essa Lexio Divina, essa leitura espiritual da palavra existe aqui na TV Canção Nova por causa de você. E é muito bom saber que tem pessoas interessadas na escuta da palavra de Deus, no crescimento espiritual. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel e percebendo os toques de Deus que, naquele tempo, na leitura literal do texto e na leitura espiritual, impactam hoje na minha vida e na sua vida. Para bem entendermos e aplicar a palavra de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós precisamos do auxílio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que nos faz ouvir atentamente, colher os frutos dessa palavra e aplicá-la na nossa vida. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos e vamos juntos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Pega aí, anota, 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 47 a 52. 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 47 a 52. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Depois que firmou sua realeza sobre Israel, Saul fez guerra contra todos os seus inimigos, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, contra os reis de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, vencia. Mostrou sua valentia abatendo Amaleque e livrando Israel das mãos dos que o devastavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Jesuí e Melquissua. Os filhos o nome de sua primogênita era Merob e da mais nova, Micol. O nome da esposa de Saul era Acnoã, filha de Aquimaas. O nome do chefe do exército era Abner, filho de Né, tio de Saul. Cis, pai de Saul, Né, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante o reinado de Saul, era encarniçada a guerra contra os filisteus. O rei, logo que via algum homem forte e apto para a batalha, requisitava-o para si. Nós vamos, nesse final do capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, perceber, meus irmãos, aqui um resumo do reinado de Saul. Nós vamos já percebendo que, a partir desse resumo, o reinado de Saul já estava no declínio, mas nós já vamos, daqui a pouco, perceber o fim desse reinado. E aqui a gente vê, né, os povos que Saul lutou contra eles, nós vamos percebendo aqui os nomes da sua família, aqueles que fazem parte, né, da sua realidade familiar, da sua dimensão, né, sanguínea. Nós vamos perceber também aqui as constantes guerras que ele trava contra os filisteus. Mas é importante perceber algo. Embora haja um declínio espiritual de Saul, uma dificuldade de discernimento, aquilo que nós já percebemos nos capítulos anteriores, a gente percebe que ele foi instrumento em cada batalha de libertação. Por causa de quê? Qual foi o motivo? O motivo é exatamente o povo de Deus. O povo de Deus que deve ser protegido, que deve receber de Deus a graça da vitória, que deve ser cada vez mais conduzido
nessa caminhada de proteção, mas de ação. E também, o que nós percebemos aqui, não é? Diante da dificuldade espiritual de Saul, é Deus quem opera, independente daquele que lidera. Muitas vezes o problema é isso. Eu sou ministro de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou sacerdote. E existe algo que acontece por causa do povo de Deus, apesar de mim, apesar da minha fraqueza, apesar do meu pecado, ainda que eu esteja até em pecado mortal, o ex opere, ex operato, ex opere, ex operandis. Por exemplo, eu posso estar em pecado mortal, condenado espiritualmente, mas quando eu celebro a missa, ela é válida. Ela pode ser para a minha condenação, mas ela é para a salvação do povo de Deus. Quando eu celebro o sacramento da penitência, da confissão, eu absolvo as pessoas dos seus pecados. Eu posso estar em pecado mortal, em estado de condenação, mas elas são perdoadas. O batismo é válido. Todos os sacramentos que eu celebrar, independente da minha condição espiritual, eles são válidos por causa do povo de Deus. Até mesmo, vamos imaginar, num momento de oração, eu estou ali orando, oro pela cura de uma pessoa, independente até mesmo do sacramento da unção dos enfermos. Aquela pessoa pode ser curada por causa dela e eu estar em estado de condenação. Era a situação espiritual de Saul. Ele estava decaído espiritualmente, mas ele foi instrumento em cada batalha de libertação, porque Deus opera por meio dos seus líderes imperfeitos na vida do povo. Mas eu, como líder, eu como sacerdote, eu como homem de Deus, devo buscar alinhamento, aliança, comunhão, fidelidade, discernimento real e concreto na presença de Deus, para que Paulo vai dizer isso, né? Eu trato duramente o meu corpo, porque eu não quero, depois de ter salvado a muitos, perecer, perder a salvação. E aqui eu falo para quem está à frente, eu falo para quem está na liderança, sacerdotes, líderes carismáticos, pessoas que estão na coordenação, pessoas que estão à frente de pastorais. Nós devemos ter aliança com Deus, porque nós podemos ajudar a salvar muitos e ser condenados pelas escolhas erradas que nós fizermos. Então, a gente vai ver aqui um reinado entre luz e sombras. Nós vamos ver aqui a fidelidade de Deus expressa, não é? E atuante na infidelidade dos homens por causa do povo de Deus. Nós vamos vendo aqui a centralidade da obediência e não da força. Deus quer corações obedientes. Então, nós não podemos nos enganar com as aparências. Obras e lideranças podem parecer bem-sucedidas por fora, mas estar espiritualmente esvaziadas por dentro. Deus usa até dos quebrados, Deus usa até daqueles que estão em estado de condenação para salvar o seu povo. Mas o que Deus quer é corações obedientes para realizar a sua vontade. Porque não adianta o Padre Roger ser instrumento de salvação de muitos e ser condenado. Deus me livre disso. Por isso, eu preciso estar com o coração obediente para realizar a vontade plena de Deus. Deus, Ele deseja isso para cada um de nós. E você também. Preste atenção na sua caminhada de fé. Preste atenção na sua vida espiritual. Não aceite viver em estado de aparência, mas viva a obediência sincera, radical, determinada com o nosso Senhor, com Deus, com a palavra, com a doutrina da igreja, com os ensinamentos do magistério. Não ache que você está preparado, sendo que você está distante de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas, Senhor, foi em Teu nome que nós curamos, nós expulsamos os demônios, nós fizemos milagres. Eu nem vos conheço, afastai-vos de mim, vós que permaneceste na iniquidade. A palavra de Jesus é dura, porque Jesus quer que todos nós, povo de Deus, liderança, tenhamos aliança, sejamos obedientes, vivamos verdadeiramente uma espiritualidade coerente, determinada na presença dEle, na vontade dEle. O livro do Apocalipse vai dizer, vós dizeis que estáis vivos, mas estáis mortos. Não, não. Eu e você precisamos estar vivos, e estar vivos na presença de Deus é viver a comunhão, a aliança, a obediência, a fidelidade a Deus, nosso Senhor.
Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje da presença de Deus? Anota aí, o Senhor deseja que todos, o povo dele e os líderes estejam vivendo em comunhão sincera e obediência radical para que verdadeiramente experimentem a vitória sobre o mal e a salvação. Ele não se comove com aparências de piedade, mas com o coração rendido e fiel. O Senhor nos chama a uma vida de justiça, retidão e santidade. Esse é o caminho que o Senhor deseja que eu e você façamos. Não vivamos de aparência. Nós podemos até conquistar vitórias, situações que a gente acaba vivenciando, mas o que mais importa é a nossa salvação. Volto a dizer o que o apóstolo Paulo ensina. Eu trato duramente o meu corpo, porque eu não quero, depois de ter salvado a muitos, perder a minha salvação. Vamos rezar? Senhor, eu não quero perder a salvação. Eu quero tratar duramente o meu corpo, como o apóstolo Paulo disse, disciplinando, educando para a virtude, para a santidade, para a vida espiritual exigente e determinada que eu preciso viver e aplicar na minha vida. Me liberta de qualquer vida de aparência, que eu viva verdadeiramente a fé, a comunhão, o amor com o Senhor. E assim eu experimente, Senhor Deus, as graças, as vitórias contra o diabo, contra o mundo, contra as minhas paixões carnais, tendências pecaminosas, e assim, no final, eu possa receber a coroa da vitória. Amém. É exatamente isso, meu irmão. Deus quer te dar a coroa da vitória, minha irmã. Ele quer nos levar a essa experiência, mas é preciso que haja sinceridade, aliança, comunhão, fidelidade para com o Senhor e total obediência à sua palavra e à sua direção. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.